Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, que vai nos dar discernimento sobre a palavra hoje, que está em Lucas, capítulo 21, do 25 ao 28. Mas, irmãos, nós vamos refletir, eu somente vou ler Lucas, mas nós vamos refletir em Mateus 24, 3. Vamos refletir em 2 Tessalonicenses 1, 8, 9. Vamos refletir em Tessalonicenses 5, 3. Apocalipse 8, sobre as trombetas. Dei todos esses versículos, irmãos, porque a reflexão hoje, o Senhor tem me pedido para explicar sobre a vinda dele. Então, hoje vai ser uma reflexão para a gente poder entender a vinda do Senhor. Seria mais um ensinamento sobre a vinda do Senhor. O Senhor tem pressa que os filhos dele saibam sobre a vinda dele e não seja pego de surpresa. Essa palavra que estou passando hoje é um alerta para que os servos de Deus não sejam pego de surpresa, porque eles têm que saber corretamente sobre a vinda de Jesus. Amém? Então, nós temos a palavra lá em Lucas que fala assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão do terror da expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e muita glória. Ora, ao começar a acontecer essas coisas, sucedei, exaltai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então a palavra nos fala aqui, essa mesma palavra que fala sobre a vinda do Senhor em Lucas aqui, a gente também vê ela em Mateus também, que dá um relato mais forte, que está no capítulo Mateus 29, que ali ele fala, a palavra fala no capítulo 29, né, que é o sol vai escurecer, a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do firmamento e o poder dos céus serão abalados. Então aparecerá o Filho do Homem, né, com mais detalhes do que Lucas aqui, né. Então, em Lucas capítulo 20, 21, aqui está falando sobre, no capítulo 21 e no versículo 29, está falando sobre a figueira. O Senhor nos deixa uma parábola da figueira. Então, essa figueira nos fala o seguinte, que quando você vê que a árvore está florescendo, né, ela começa a dar suas folhas, os seus frutos, porque você sabe que o verão se aproxima. Então, as plantinhas começam a brotar as florzinhas, você sabe que o verão se aproxima, mesmo a gente tendo o calendário, né? Mas a gente já sabe que é verão, que as florzinhas vão florescer, porque é o tempo dela, ela não nasce no inverno, ela nasce no verão. Então, o Senhor diz assim: quando vocês virem essas coisas acontecerem, a lua, o sol perder a sua claridade, né? A lua não vai ter também a sua claridade, as estrelas cairão do céu e os poderes serão abalados. Então, quando vocês souberem que esse é o tempo que é a minha volta, todo olho verá, não será nada escondido de ninguém a vinda do Senhor, não terá segredo nenhum, todo olho o verá. Então, nessa parábola, o Senhor diz assim no capítulo 34, que a gente venha ter muita cautela, porque nesse tempo vai se levantar muitas coisas que vai deixar o povo aterrorizada. Vai ter um aumento muito grande de embriaguez, a orgia, a morte. Então, a gente vê muito isso também
em Mateus, do capítulo 24 ao capítulo 3. Ali é o princípio das dores. Então, ali no princípio das dores, que é o momento que nós estamos vivendo, fala sobre guerra, rumores de guerra, fome, o aumento muito grande de terremoto. E tem um alarmante muito grave para esse tempo, porque a palavra fala que haverá tanta maldade na terra que o amor vai se esfriar. O amor se esfriando, a fé vai se esfriar também. Mas, irmãos, o Senhor nos deixa um alerta nessa palavra. Por que que o amor vai se esfriar? Porque a violência vai aumentar e, em vez do povo estar firme na rocha, o povo vai estar buscando as notícias ruins. Então, você pode notar, quando você acorda, você começa em oração, você tem uma vida buscando ao Senhor. Quando você começa a buscar o Senhor, em vez de você entrar no YouTube e ficar olhando as notícias das desgraças, você entra no YouTube, você já começa a ver uma pregação, você já coloca o teu louvor, né? As mães, né? As mulheres estão fazendo o teu serviço, estão ouvindo a palavra, não estão ouvindo as coisas horríveis que está acontecendo, não está indo lá na TV ver o noticiário, o jornal que só passa a desgraça, só passa as obras de Satanás. Então, o Senhor deixa um alerta para a igreja. Não deixe a tua fé esfriar. A tua fé vai esfriar se você ficar buscando as notícias ruins que vai estar acontecendo no mundo. Por quê? Porque vai haver muitas notícias, já está havendo. Esse é o princípio das dores que nós estamos passando. Então, se você ficar olhando para as desgraças que vai acontecer no mundo, e se você não buscar o Senhor e ficar olhando as coisas ruins que está acontecendo, as tragédias na natureza, pai contra filho, filho contra pai, todo mundo se odiando, a família se odiando, entendeu, irmãos? Então, se a gente ficar olhando essas coisas, se a gente ficar abalado, que houve discussão entre o irmão, entre o pai, entre a mãe, né? O que nós temos que fazer é orar por essas pessoas, não ficar abalado porque aconteceu essas coisas com as pessoas. Quando vinha enfermidade, não se abalar, mas ficar firme na rocha com Jesus. Para que o teu amor e a tua fé não venha a esfriar. Esse é um alerta que o Senhor tem. Não fique olhando para as coisas do mundo, não fique buscando as coisas do mundo. Cuida com as setas malignas, porque quando o inimigo vê que você está buscando as coisas de Deus, ele vai jogar vários pensamentos na tua mente, fazendo você se entreter com outras coisas. Então, são duas coisas que vai fazer o povo de Deus perder a sua fé. Ficar buscando as tragédias que estão acontecendo no mundo, as mortes, a violência, a terra sendo abalada pelos fenômenos da natureza, né? E se distraindo, não está vigiando com as setas do inimigo, porque ele vai fazer de tudo para distrair você. Ele vai te levar para coisas, ele vai colocar coisas que você gosta, para que você venha se distrair e enfraquecer a tua fé. Então, esse é um alerta muito grave que o Senhor nos deixa. Então, o Senhor fala assim, então como nós vimos aqui no princípio das dores, né, o amor vai se esfriar, mas que não seja o amor do povo de Deus, não seja o amor dos escolhidos de Deus, né? Mas em Mateus 24 também nos fala sobre o Senhor nos fala aqui que o Evangelho ele vai ser pregado para todas as nações até chegar o fim. Mas em 2 Tessalonicenses, do capítulo 1, do 8 ao 9, o Senhor fala assim, que ele vai tomar vingança daqueles que não conheceram a Deus. Então,
se em Mateus fala que o evangelho vai ser pregado para todo o mundo, você sabe que então vai ser pregado, o evangelho vai chegar no ouvido de todas as pessoas. Mas quando, segundo Tessalonicenses, fala que o Senhor virá com vingança para atribular os que te atribularam, virá com chama de fogo, com vingança sobre os que não conhecem a Deus e não obedeceram ao evangelho do Senhor. Mas quem são essas pessoas então? Essas pessoas são quem? São pessoas que estão dentro da igreja, que vão para o culto e não prestam atenção no culto. Se vão para a igreja para se fortalecer, acaba voltando vazio porque não presta atenção no culto. Então, ele faz com que o inimigo tire da mente dele, faça com que ele se distraia no culto para ele não prestar atenção, né? As pessoas que se desviaram dos caminhos do Senhor, aquelas que estão brincando de ser crente e aquelas que um dia o Senhor enviou a sua filha, o seu filho, para pregar o evangelho e essas pessoas não quiseram conhecer o evangelho. Não, eu não tenho interesse, eu já creio nos meus deuses, eu não tenho interesse pelo teu Jesus. Então, quando esse evangelho fala que será pregado para todos os povos e nações, esse evangelho chegará para os escolhidos do Senhor. Para os escolhidos chegará para que eles sejam convertidos. Por quê? Porque a palavra de Deus fala, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, quando fala que é chamado, para todos é pregado o evangelho, mas eles negaram o amor de Deus, eles negaram o evangelho de Deus. Então, quando haver o julgamento de Deus, o juízo de Deus, vai se passar um flash, né? O Senhor vai mostrar tudo que essa pessoa fez, ela negou. Você lembra quando eu mandei o meu servo, a minha serva, para te falar da palavra e você fez pouco da minha palavra? Pois você está enquadrado aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1 do versículo 8, que o Senhor tomará a vingança daqueles que não quiseram conhecer a palavra de Deus. Mas o evangelho será pregado a todos, e quem vai aceitar esse evangelho serão todos os escolhidos do Senhor, porque o Senhor já sabe lá desde o princípio, porque antes da criação do mundo, os nossos dias já estavam escritos no livro, e o Senhor sabia quem ia querer e quem ia negar. Tá bem, irmãos? Se Mateus, nós temos que entender o seguinte, Mateus 24, 3 é o princípio das dores, como eu falei, como eu expliquei. Em 1 Tessalonicenses 5, 3, fala o quê? Quando ouvires falar de paz, eis que sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto. Mateus 24, 3 é o princípio. 1 Tessalonicenses 5,3 é as dores, já como o neném já quer nascer. Então, quer dizer o que? A terra já está sofrendo com os fenômenos que vão acontecer. Em que tempo, irmã Solange, que eu posso entender que isso vai acontecer? Quando ouvires falar de paz. Se levantarão 2 homens usados por Satanás, que foram escolhidos para que se cumpra a palavra. Esses 2 homens estão em Apocalipse, deixa eu confirmar para vocês aqui, irmãos, está em Apocalipse, um é a besta do mar e outra é a besta da terra. Esses são 2 homens que foram escolhidos, que vão servir a Satanás
para dominar o mundo. Esses dois homens vão dizer que vai haver uma certa paz nesse mundo, mas é uma paz mentirosa. Em Apocalipse 13, é a besta do mar, que é o anticristo, e a besta da terra. Apocalipse 13, versículo 11, é a besta da terra, é o falso profeta. Então, nós conhecemos esse homem, o anticristo, ele é conhecido como o homem da perdição. E temos um falso profeta, que era a parte religiosa. E o anticristo, ele será na parte, ele agirá na parte do governo, né? Ele será um administrador que vai tentar administrar as coisas que vão de vir ao mundo com as consequências que estão acontecendo na natureza. Esses dois homens, eles estarão juntos nesse tempo. E para você reconhecer quem são esses dois homens, eles virão e vão dizer: vamos fazer um tratado de paz. Então eles vão unir as nações e vão dizer: agora não vai ter guerra mais, agora vai ser paz. Então, aonde se inicia as dores de parto? Quando ouvires falar de paz, eis que sobrevirá grande destruição como as dores de parto, e não tem ninguém que escape disso. Então, nós temos que entender esse processo. Então, virá esses dois homens, o anticristo terá o reinado de 7 anos, ele virá com 3 anos e meio de falsa paz. Essa falsa paz que eu estou dizendo para vocês, é as dores de parto, que está em 1 Tessalonicenses 5, 3. Em Mateus 24, versículo 32, nós temos a figueira em Mateus. Essa figueira de Mateus fala assim, que o Senhor virá como foi no tempo de Noé. As pessoas se davam em casamento, mas as pessoas estavam lá fazendo seu churrasco, as pessoas estavam indo para suas baladas, as pessoas estavam indo curtir ali um cineminha, estavam indo no shopping, enfim, as pessoas estavam vivendo tranquilamente, né? Como que nós podemos entender a figueira de Mateus, que muito é distorcida, a figueira de Mateus 24? Quando eu posso entender que as dores de parto, aonde que estão as dores de parto? Se no princípio das dores fala, vai haver terremoto, fome, vai se multiplicar, né? As guerras, a maldade vai multiplicar, o amor, a fé vai se esfriar, o evangelho será pregado. Já temos um relato ali, o que é o princípio. As dores de parto fala que quando ouvires falar de paz, eis que sobrevirá grande destruição. Aonde que está essa destruição? Aonde que se inicia essa grande destruição? Se inicia com a abertura das trombetas, com o toque das 7 trombetas. Para que a gente possa entender perfeitamente a figueira de Mateus 24, 32, nós temos que entender as trombetas, que muito é distorcida essa palavra. Então, o Senhor me chamou hoje para que eu possa explicar para vocês e vocês terem noção sobre as trombetas. Apocalipse 8, versículo 8. Na primeira, segunda, terceira e quarta trombeta vai falar sobre a destruição da natureza. Na primeira trombeta fala que será destruída a terça parte da terra, das árvores e também da erva verde. A primeira trombeta.
Só que a primeira trombeta fala da terça parte da terra. Como que eu posso entender terça parte? Se eu fizer uma bola, eu faço um risco, eu divido em 3 partes. Isso significa terça parte. Então, aqui está dizendo, a primeira trombeta, ela vai queimar a terça parte da terra, das árvores e da vegetação. Então, se a terra está dividida em 3 partes, então, numa terça parte da terra, está acontecendo isso. A terra está sendo destruída, a terra está sendo queimada, as árvores também e a vegetação. As outras 2 partes não está acontecendo nada. Ou a gente pode levar em consideração o seguinte, que as árvores, a terra e a vegetação, ela pode estar sendo destruída um pouco numa parte, são 3 partes, como eu expliquei para vocês, né? A terra faz uma bola, divide em 3 partes, isso significa terça parte. Então, pode estar acontecendo um pouquinho aqui, numa parte, um pouquinho na outra parte, um pouquinho na outra parte, e onde que as pessoas não vão dar conta do que está acontecendo na terra. Vamos para a segunda trombeta. A segunda trombeta fala assim, que foi lançada uma montanha, que quer dizer um vulcão. Ele jogou lavas para dentro do mar, onde matou a terça parte dos seres do mar. E devido à lava vir, ela foi jogando a água para frente e houve um grande tsunami onde foi destruída a terça parte das embarcações, quer dizer, dos barcos, dos navios. Então, o Senhor fala terça parte. Então, quando essa montanha, quando esse vulcão explodir, vai ser destruída, vai ser morto os animais, né? E haverá um tsunami num certo local, que vai destruir ali os navios, os barcos. Mas, nos outros lugares, não vai estar acontecendo nada. Eis aqui a vigilância. Eis aqui a explicação da figueira de Mateus 24, capítulo 3. Eles estarão comendo, bebendo, fazendo seu churrasquinho, enquanto na outra parte está lá estourando o vulcão, está sendo destruída as embarcações, os peixes estão morrendo, mas nas outras 2 partes do mundo não está acontecendo nada. Então, esse é o mistério da figueira, que vocês têm que entender para que não sejam pegos de surpresa. Terceira trombeta, vai falar também que vai ser destruído as fontes dos rios, das águas, e somente a terça parte dos rios e das fontes das águas. Na quarta trombeta, fala que o anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e da lua e das estrelas. Então o Senhor não fala lá que a vinda dele, que a lua perderá sua claridade, o sol perderá sua claridade, as estrelas cairão do firmamento do céu. Então, na quarta trombeta, a gente vê aqui que vai ser mexido no sol, na lua e nas estrelas, terça parte. Vocês estão entendendo, irmãos? E como isso o que vai acontecer? Vai passar despercebido pelas pessoas. Então, esse é o alerta que o Senhor quer deixar. É isso que ele explica assim, ó, que as trombetas estão acontecendo em terça parte só da terra, nos outros lugares não está acontecendo nada, ou está acontecendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu quero dar um exemplo para vocês. Pegou fogo na Flórida, destruiu praticamente quase toda a Flórida. No Brasil não estava acontecendo nada. No Brasil estavam se casando, dando em casamento, fazendo seu churrasquinho, estavam fazendo as suas festinhas, as suas orgias, as suas bagunças. Enquanto a Flórida estava sofrendo lá,
as casas sendo queimadas, que a gente via no noticiário, no Brasil não estava acontecendo nada. É esse o alerta que Jesus quer deixar, para que vocês possam entender. Quando ouvires falar de paz, quando esses dois homens se levantarem e começarem a noticiar pelas redes sociais, agora nós vamos colocar paz nesse mundo, agora vai ser um decreto estabelecendo a paz mundial. Então vai se iniciar as trombetas. Terça parte só da terra vai ser destruída, enquanto as outras não vai acontecer nada. E na quarta trombeta fala que vai ser mexido no sol, na lua e nas estrelas. E o mais triste disso, irmãos, é que na quinta trombeta, fala na quinta trombeta e na sexta trombeta, fala sobre um castigo para os seres humanos. Na quinta trombeta fala assim, que os homens também, terça parte dos homens, terça parte não, irmãos, perdão, que todos os homens, todos os seres humanos que não tiverem o selo de Deus, que no caso não aceitaram Jesus, não receberam o Espírito Santo de Deus, que é o selo do Senhor, né? Essas pessoas serão atormentadas por 5 meses com dores como dores de picada de escorpião. Irmãos, vocês imaginam, se uma picada de abelha já dói muito, agora você imagine uma picada de escorpião, não tendo sequer um remédio para poder amenizar essa dor terrível que essas pessoas vão sentir por 5 meses sofrendo de dores terríveis, não tendo um remédio que possa amenizar essa dor. Elas vão pedir a morte e a morte vai fugir delas, assim diz a palavra. Então, quem vai entrar? Quem vai sofrer essas dores? Aquele que está brincando de ser crente dentro da igreja, aquele que não presta atenção quando o pastor está lá pregando, suando, pregando lá e você não presta atenção na palavra. Quando chega em casa, o esposo pergunta aí como é que foi o culto. Ah, foi uma benção, o que o pastor falou? Ah, nem lembro. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo assim, sabe? Aquele que se desviou dos caminhos do Senhor. Essas pessoas estão enquadradas, aquelas que não aceitaram a palavra do Senhor. O evangelho foi pregado para eles, eles negaram a palavra de Deus e não conheceram a palavra porque negaram a palavra de Deus. Então essas pessoas vão se enquadrar nessa trombeta. Então essas pessoas serão castigadas por 5 meses com dores terríveis. E na sexta trombeta fala assim, que embaixo do rio Eufrates será solto 200 milhões de demônios, serão soltos 4 demônios, que virão com uma legião de demônios de 200 milhões. Esses demônios virão com fumaça, desculpa, irmãos, fogo, fumaça e enxofre, né? O fogo ocasiona a fumaça e pelo fato de estar queimando o solo vai levantar o enxofre. E ali diz que a terça parte dos homens serão mortos através desses 3 flagelos, fogo, fumaça e enxofre. A terça parte dos homens, enquanto o restante do mundo não está acontecendo nada, irmãos. Esse é o alerta que vocês têm que entender sobre a vinda de Jesus. Não ficamos dispersos, irmãos. Deixa acontecer. Tem que acontecer, nada vai evitar que as trombetas não se realizem, mas enquanto está acontecendo lá com o nosso vizinho, ou está acontecendo perto de nós mesmos, nós estamos buscando, nós estamos firmes na rocha para que isso não venha acontecer com nós. E então, irmãos, esse é um alerta que o Senhor nos traz hoje, para que a gente fique
alerta para todos esses fenômenos que vão acontecer, para que a gente não fique distraído olhando as coisas acontecerem e a gente perder a nossa salvação, ficar olhando somente para as desgraças e não estar firme em Jesus. Deixa acontecer porque é necessário que aconteça para a vinda do Senhor. Nada vai impedir que não aconteça, mas o Senhor deixa um alerta assim, ó, em Lucas 36, vigiai, pois o tempo todo orando, para que possais escapar dessas coisas que têm que se suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Orar, vigiai. O que é vigiar? É estar em oração, é estar lendo a palavra, se puder estar fazendo jejum, se desviando do mal, se desviando das tragédias, das desgraças que estão acontecendo no mundo, para que a tua fé não esfrie, para que o teu amor não esfrie, para que você esteja em pé na presença do Filho do Homem. O que é estar em pé na presença do Filho do Homem? Quando ele vir em glória. E se você não foi ainda para o descanso de Abraão, você vai estar aqui vivo para a vinda dele. Então ele diz assim: vigiai para que vocês possam estar em pé na minha presença e vigiai para que vocês possam escapar dessas coisas. Vocês estão entendendo, irmãos? Aquele que vai estar em oração, buscando o Senhor, vai fazer com que essas pessoas não sofram. Então ele está dizendo, ó, orai, vigiai, buscai, jejuai, para que vocês possam escapar dessas coisas. Apocalipse 3:10 diz assim, deixa eu lembrar aqui, irmão. Apocalipse 3:10. Se guardares a minha palavra, eu te guardarei quando eu vir provar os que habitam sobre a terra. Então, o que o Senhor vai provar? O Senhor vai provar aqui, ó, essas pessoas que vão receber essas dores de 5 meses com picada de escorpião, né? Essas pessoas que vão morrer com esses 3 flagelos. Muitas pessoas também vão sofrer com as tragédias que vão acontecer do primeiro, segundo até o quarto, das quartas trombetas. Vocês estão entendendo, irmãos? Então é esse o recado que o Senhor tem para a igreja vigiar. As coisas que estiverem acontecendo não é para ficar com medo, é para estar buscando a presença dele, para estar buscando em oração, para que vocês possam escapar, porque o Senhor fala, se buscares a minha palavra, eu vou te guardar. Mas se você estiver disperso, olhando, ou seja, distraído com as coisas do mundo, você vai ser pego de surpresa, porque o Senhor está falando, eu virei como no tempo de Noé. Vocês entenderam agora esse mistério, irmãos? Para você entender a figueira de Mateus, você tem que compreender as trombetas, que vai acontecer em terça parte do mundo. Eu peço que os irmãos compartilhem esse ensinamento. Muitos não vão acreditar, muitos vão questionar sobre isso, mas eu sou serva de Deus e o Senhor já me confirmou essa palavra, porque há um engano muito grande dizendo que Jesus vem antes do homem da perdição. Isso não é verdade. Muitas datas foram dadas. Não acredite em datas que Jesus vem tal dia, tá? Porque isso é pura mentira, porque o Senhor nos fala, Paulo nos fala, que não é para a gente perturbar o nosso coração, pensando que Jesus vem a qualquer hora, a qualquer momento, antes do homem da perdição. Não, é necessário que aconteça todos esses fenômenos para a vinda dele. Então, quando ali nessas trombetas, você vê que o céu está sendo atingido, que quando as estrelas começarem a ser atingidas, antes disso acontecer, o Senhor diz assim, então exultai as vossas cabeças e sabei que a vossa redenção se aproxima. Ele está dizendo que, então, quando começarem a suceder essas coisas de o sol escurecer completamente, a lua não terá sua claridade e as estrelas começarem a cair do firmamento da terra, né, como meteoros,
Então ali o Senhor vem e leva a igreja. Então ali será o arrebatamento da igreja, mas nós temos, irmãos, que estar na vigilância, não estar preocupados com o que vai acontecer, porque terrível vai ser aquele que vai ficar para esse tempo difícil. Tá bem, irmãos? Eu deixo essa palavra em nome de Jesus, quero orar por você. Graças a Deus, Pai, louvado e bendito seja o teu santo nome. Jesus, a tua palavra, ela não volta vazia, Senhor. Todo aquele que crê em ti, Senhor, vai crer nessa palavra, pois essa palavra é verdadeira, essa palavra veio de ti, essa palavra é um alerta para a igreja, esse é um alerta para a tua vinda, para que os teus filhos estejam vigilantes em oração, buscando em jejum e se escondendo do mal, para que o mal não venha esfriar a fé dos teus servos e nem esfriar o amor, para que todos os teus escolhidos, Senhor, estejam em pé, vigilante para a sua vinda, quando o Senhor aparecer em glória para poder levar os seus escolhidos, Senhor, nós vamos estar com muita fé, Senhor, buscando a tua palavra, e nós não vamos ter medo da tua vinda, Jesus. Somente aqueles que não buscam a tua palavra, esses terão medo, Jesus. Então essa palavra eu deixo em nome de Jesus, para que todos nós tomamos consciência sobre a vinda de Jesus. Deus seja louvado por essa palavra. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Irmãos, compartilhe essa palavra em nome de Jesus.